Você sabe de onde vem a palavra purgatório? Será que purgatório é o mesmo que o Hades do Novo Testamento? Aquele Hades que está lá no capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. Bom, é isso que acreditam muitos católicos. Dentre eles, Scott Hahn, um ex-presbiteriano que se converteu ao catolicismo e agora ele faz palestras, divulga e evangeliza evangélicos para se tornar católicos. Scott Hahn, ele fez um vídeo onde ele responde a pergunta de uma pessoa que está indagando sobre o purgatório. E neste vídeo, Scott Hahn fala que o purgatório nada mais é do que o Hades, porque quando o Sheol do Antigo Testamento foi traduzido para o Novo Testamento Hades, e este para o latim, ele tomou a conotação de purgatório. Será que isso é verdade? Vamos analisar o vídeo de Scott Hahn e vamos fazer uma análise bíblica sobre este caso, depois da nossa vinheta. A palavra purgatório veio de purgatorium, que pela primeira vez, talvez, essa é a fonte que eu tenho, foi usada por São Bernardo em 1130, e que significa nada mais nada menos do que um lugar de purgar as impurezas, um lugar de tornar puro. Dentro de um sentido teológico romano, católico romano, o purgatório seria um terceiro lugar da eternidade, onde o fiel católico, que morre na graça de Deus, mas não tem os seus pecados completamente purificados, ele então vai para este lugar, para purgar os seus pecados, para poder então ter acesso à pátria celestial, ao céu. Bom, mas será que purgatório ele vem do Hades? Bom, é isso que Scott Hahn fala no seu vídeo. Vamos analisar esse vídeo aqui e já voltaremos. Well, what was Sheol in Hebrew becomes Hades in Greek. Again, it's not to be confused with Gehenna. Hades is an intermediate state. When it's translated into Latin, it's called purgatorio because it's a place of purgation. It's a place of purging, cleansing. Não foi apenas Scott Hahn. Tem vários vídeos na internet de católicos que acreditam que o Hades nada mais é do que o purgatório, que quando passado para o latim se tornou o purgatório. Bom, vamos dar uma olhada em mais algum desses vídeos. Sheol em hebraico se torna Hades em grego. Mais uma vez, não confunda isso com Gehenna. Hades é um estado intermediário, e quando foi traduzido para o latim, isso foi chamado de purgatório. Isso foi chamado de purgatório. Isso foi chamado de purgatório. Mas será que purgatório, linguisticamente, ele tem alguma coisa a ver com o Hades? Será que a palavra Hades, a palavra grega Hades, usada no Novo Testamento abundantemente por Jesus e pelos apóstolos, ela quando foi transposta para o latim, ela tomou o significado de purgatório? Purgatório veio do Hades? Bom, vamos analisar as Bíblias em latim. Eu tenho 3 versões que eu deixei para você aqui, 3 versões da Vulgata, e vamos ver como que a Vulgata traduz a palavra Hades. Será que ela traduz por purgatório, como disse Scott Hahn? Vamos lá. A Bíblia Sacra Vulgata, em Lucas capítulo 16, versículo 22, traz a palavra inferno e não purgatório. Olha o que está escrito nessa Bíblia em latim. Sepultus est in inferno. Não está escrito purgatorium. Não é purgatório. Outra tradução da Vulgata, que é a Clementine Vulgate, também no finalzinho lá de Lucas 16, 22, onde aparece a palavra no original grego Hades, quando ela foi transposta para o latim, olha o que o escritor, o tradutor colocou. Colocou inferno e não Hades. Et sepultus est in inferno. E a nova Vulgata também vai trazer a palavra inferno e não purgatório. Et inferno, lá em Lucas 16, 23. Então isso mostra que as próprias traduções do latim não admitem que Hades seja purgatório. Hades nada mais é do que o inferno. É um local do submundo, um local temporário onde os mortos iam. E temporário não no sentido purgatorial. Nós vamos ver isso aí, porque eles fazem essa confusão. Tem um site, né, o Fiel Católico, que tentou analisar esse vídeo do Scott Hahn, porque um internauta fez uma pergunta, se sentiu confuso com a explicação do Scott Hahn, então ele vai tentar, nesse artigo, consertar toda a bagunça que o Scott Hahn fez. Só que o remendo saiu pior do que o rasgado. Nós vamos entrar nesse site aí e você vai observar o que ele fez. Este é o site, o Fiel Católico,
Então, o tema do artigo é o inferno, a região ou a mansão dos mortos, o Hades, o Sheol ou o purgatório. O que significam todos esses termos da Bíblia? Então, ele vai tentar responder aqui a pergunta de um internauta. Tá? O internauta fala tal, que viu o vídeo do Scott Hahn. Mediante a resposta dada por Scott Hahn, recebi eu uma pergunta sobre as relações feitas pelo professor. Assista o vídeo. Entre Sheol, citado na Bíblia, o inferno e o purgatório. Aí ele vai dizer, olha, o problema todo está relacionado às traduções da Bíblia que dispomos. Aí ele vai falar sobre as traduções que vieram do latim. No caso da explicação que consta no vídeo em questão, do Dr. Hahn, está lidando com as traduções mais populares do inglês, que de fato são bem semelhantes às nossas em português. Vocês me perdoem aí que eu estou correndo por causa do vídeo, tá? Ocorre que pelo menos duas palavras que nos idiomas originais da Bíblia, hebraico, grego e aramaico, são distintas, foram traduzidas genericamente como inferno, nas versões mais conhecidas. E realmente isso é verdade. Por isso, as alusões bíblicas ao inferno podem ter mais de um significado em passagens diferentes. Também é verdade. No caso de Lucas 16, 19, 31, por exemplo, nosso Senhor parece não se referir ao inferno enquanto castigo eterno. E isto é verdade também. Mas sim ao purgatório das almas, no qual o sofrimento é semelhante ao do inferno, ao próprio inferno, a não ser por este detalhe fundamental: as almas que ali padecem têm o consolo imenso de saber que um dia serão libertas. Isto é mentira. Isso é mentira. Isso não é verdade. Então ele dá um salto enorme do que realmente o texto de Lucas 16 está falando para o que a doutrina católica ensina a respeito do purgatório. Mas vamos considerar aqui o que ele está falando. Vamos dar continuidade. Assim, a palavra que consta no original grego, koiné, da passagem citada de São Lucas, muitas vezes traduzida por inferno, é Hades. E também foi traduzida no hebraico Sheol, na Septuaginta. Esse Hades Sheol significa submundo, região dos mortos. E é a mesma realidade a qual aludimos no credo. Ali diz lá, desceu a mansão dos mortos e tal. Isto é, nosso Senhor não foi até as almas do inferno, lugar de danação eterna, mas sim as almas que estavam no purgatório, que seriam libertas. No vídeo se afirma que as vezes em que a Bíblia cita a Guiena é que estaria se referindo ao inferno danatorum, que quer dizer o inferno eterno, do qual ninguém sairá jamais. Mas isso também não está exatamente correto em todos os casos, porque Cristo diz que aquele que chamar ao seu próximo raca, ou seja, tolo, terá de prestar contas da Guiena, que nesse caso tem sentido de terá que ser purificado no fogo. Isso é mentira, invencionice da cabeça dele. As pessoas estão sendo levadas ao erro. Primeiro que ele não cita nenhuma obra teológica ou mesmo de originais da Bíblia, onde ele mostra que o Guiena tem o sentido de purificação, como um purgatório católico, tá? Que as pessoas ficariam ali e depois elas iriam ser purificadas, iriam para o céu. Tá? Isso não é verdade. Na doutrina cristã não existe isso. Guiena, todas as vezes que aparece na Bíblia, tem o sentido de danação eterna, ou seja, é o inferno de fogo. Lá em Apocalipse é chamado de lago de fogo, de fato. O que esse rapaz aqui do site está fazendo? Ele está inventando um remendo para tentar ligar o Guiena com o purgatório, já que houve uma grande contradição aqui a respeito da doutrina do purgatório católico com o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos continuar. De todo modo, há essa clara distinção na Bíblia entre o estado intermediário entre a vida no mundo e a morte eterna no inferno. Isso é verdade. Que prova acima de toda dúvida a realidade do purgatório. Isso é mentira. Hades não é purgatório como nós daqui a pouco veremos. A própria distinção das palavras usadas para se referir à região dos mortos e ao castigo eterno é uma prova disso. Não é uma prova disso. Aí ele vai citar Lutero, vai chamar heresiarca, né? Todos eles amam Lutero, inventam um monte de mentira, distorce as palavras de Lutero. Lutero talvez seja o reformador mais odiado pelos católicos, né? Porque Lutero desmontou todo o esquema, né, teológico, todo o esquema religioso e denunciou aquela igreja corrupta da época que vendia indulgências para poder construir a Basílica de São Pedro. Vendia indulgências, baseada em quê? Baseada na ideia do purgatório. Aí ele vai falar que até mesmo Lutero reconheceu a realidade do purgatório, que é um absurdo. Mas
Vamos analisar aqui como que ele distorce as palavras de Lutero. Ele vai fazer uma citação de um sermão de Lutero, onde Lutero fala o seguinte, olha, o inferno aqui mencionado em Lucas 16, 19, 31, não pode ser o verdadeiro inferno que começará no dia do juízo. Claro, é bem óbvio. Pois o cadáver do homem rico está, sem dúvida, não no inferno, mas enterrado na terra, que deve, no entanto, ser um lugar onde a alma pode estar, mas não tem paz, e não pode ser corpórea. Portanto, parece-me que este inferno é a consciência que está sem fé e sem a palavra de Deus, em que a alma está enterrada e mantida até o dia do juízo, quando eles serão lançados para baixo do corpo e da alma, para o verdadeiro e real inferno. Veja, Lutero ele tinha algumas ideias bem particulares. A teologia de Lutero ela foi evoluindo com o passar dos anos. Então ele foi tendo algumas ideias sobre céu, inferno, sobre diversos temas. Um deles é o purgatório. Ele foi deixando aos poucos essa ideia de purgatório. Mas também a ideia dele de vida após a morte não era muito clara. Aqui dá a entender que a alma fica dormindo com o corpo até a ressurreição dos mortos, onde ela será lançada no verdadeiro inferno. É isso que está dizendo o texto de Lutero. Agora, observe o que este católico vai fazer. Ele vai colocar palavras na boca de Lutero que Lutero nunca imaginou que teria neste texto, nesse sermão. Ele nunca pregaria isso. Olha o que ele fala sobre Lutero. Vemos que Lutero erra, era o que mais ele sabia fazer. Ao deduzir que deste submundo, esse lugar intermediário entre o nosso mundo e o inferno, as almas seriam condenadas à pena eterna, já que as almas que sofrem embaixo da terra, como ele diz, não serão lançadas ao verdadeiro inferno, mas sim após a sua purificação. Entrarão no reino dos céus. Mesmo assim, até o pai, preste atenção, mesmo assim, até o pai do protestantismo admitia a existência desse terceiro lugar ou condição da alma após a morte, pós-morte, a qual denominamos purgatório. Mentira! Onde que Lutero fala sobre purgar? Onde ele usa a palavra purgar aqui? Em nenhum local. Em nenhum local deste sermão está a palavra purgatório. Nem mesmo o conceito está. Mas os católicos, esse rapaz aqui deu aqui um exemplo claro e vívido de como tirar do contexto os reformadores. Como eles fazem constantemente, né? Lutero não está falando de purgatório aqui de maneira alguma. Então, ele distorce a palavra de Lutero para falar que até o pai do protestantismo ensinava um terceiro lugar na eternidade, coisa que não está no texto. Aí ele vai fazer uma conclusão, tal, mas eu só trouxe isso aqui para mostrar para você que ele tentou responder o problema do Scott Hahn e não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele só continuou a fazer mais lambança ainda, falando que o Gehenna é um tipo de purificação, é um tipo de purgatório, o que é um absurdo. Qualquer linguista, qualquer biblista, não precisa ser protestante, pode ser católico mesmo, dirá que Gehenna não tem nada a ver com o purgatório. É só pegar aí um livro de comentário bíblico, qualquer comentário bíblico, ou mesmo dicionário bíblico de teologia católica, que você vai saber, em primeira mão, o que esse rapaz está falando é um absurdo, que nem mesmo os teólogos da igreja dele concordam, tá? E o pior, ele não respondeu a questão do Scott Hahn e ainda tirou Lutero fora do contexto. Então, o remendo saiu pior do que o rasgado, né? Infelizmente. Vamos analisar agora os pais da igreja. Qual era a interpretação dos pais da igreja sobre Lucas 16? Será que os pais da igreja acreditavam que as pessoas que estavam ali seriam purificadas, sairiam para ir para o céu? Todos eles? Ali seria uma espécie de purgatório? Ou será que ali era uma divisão, como nós protestantes entendemos hoje? Quem estava preso no lugar de tormento ia ser lançado no inferno, e quem estava no lugar de gozo não estava sendo purificado coisa nenhuma, estava no lugar de bem-aventurança, no paraíso. Dois destinos traçados. Não existe um terceiro lugar. Mas vamos analisar, por exemplo, Cirilo de Alexandria. Quando Cirilo vai comentar Lucas 16, 19 ao 31, olha o que ele vai dizer. Você recebeu, portanto, ele diz, suas coisas boas em sua vida, e Lázaro, seu mal. E agora aqui ele está consolado e você está atormentado. E como diz a Sagrada Escritura, terão julgamento sem misericórdia aqueles que não praticaram misericórdia. Aquele diz que o rico, ele não terá misericórdia, ou seja, será lançado de novo, definitivamente no lago de fogo. Aqui não há purificação,
Aqui não há soltura para ir para o céu. E quanto a Lázaro? Ele prossegue. Você teria sido sócio de Lázaro, e uma parte de seu consolo lhe teria sido dada por Deus se você o tivesse admitido como sócio de sua riqueza. Mas isso você não fez. Também aqui, a respeito de Lázaro, não há nenhum pagamento de purgatório, não há nenhuma imagem onde Lázaro está purgando algum tipo de pecados. Lázaro não está em sofrimento, Lázaro não está sofrendo fogo do purgatório, Lázaro está na bem-aventurança. Então aqui em Cirilo nós temos bem claro o que diz aquela passagem do rico e Lázaro. Quem está no lado de sofrimento, de condenação, está sendo condenado para ser julgado e lançado no lago de fogo. Quem está do lado do seio de Abraão, no qual Lázaro estava, ele está aguardando a bem-aventurança. Então não há um terceiro lugar aqui, apenas 2 lugares. 2 lugares. Então nada de purgatório na interpretação de Cirilo. E Gregório Magno? Vamos dar uma olhadinha também na sua interpretação de Lucas 16? Olha o que Gregório diz. Eles veem isso ainda mais estranho porque entendem melhor que o seu Criador, a quem amam, rejeitou essas almas. Os ímpios não podem, portanto, passar para a sorte dos bem-aventurados, pois estão vinculados a uma condenação eterna. Isso é bem claro aqui em Gregório. Nem os justos passaram entre os réprobos, porque retificados em seu julgamento, não sentem mais por ele nenhuma compaixão. Tenhamos certeza de que os condenados veem alguns apenas em repouso antes do julgamento final, de modo que, vendo-os com alegria, não sejam apenas torturados por sua própria tortura, mas também pela felicidade do justo. Novamente, aqui não há um terceiro lugar. Há 2 lugares na visão de Gregório. Aqueles que estão sofrendo e serão condenados eternamente, no caso o rico, e aqueles que já estão gozando da bem-aventurança. Eles não estão pagando pecados, eles não estão purgando pecados. Não há um fogo purificador aqui para Lázaro. Não há um fogo que atormenta Lázaro. Muito pelo contrário, Lázaro está na bem-aventurança, ele está no paraíso. Então, para Gregório, não há um terceiro lugar. O Hades não é purgatório. O Hades é o Hades, conforme a tradição judaica ensinava na época de Cristo, e o próprio Cristo retificou essa visão. Ou melhor, ratificou, perdão. Agora vamos para Basílio de Cesareia. No comentário sobre Isaías 1,64, Basílio vai tocar um pouquinho aqui sobre essa questão do tormento eterno. Ele diz assim, olha: é evidente que as obras são a causa de que alguém acabe por ser condenado ao suplício, uma vez que somos nós mesmos os que não nos dispomos para ser merecedores do queimamento, de modo que os vícios da alma são como faíscas de fogo que produzimos para acender as chamas da guerra, como no caso daquele rico que se queimava no fogo dos seus próprios prazeres, que o abrasava. Contudo, a intensidade do fogo devorador será maior ou menor, segundo sejam os dardos lançados sobre cada um pelo maligno. Então aqui, novamente, não há nenhum purgatório. Ele fala realmente de um fogo de queimamento, das faíscas de fogo que produzimos para acender as chamas da guerra. Mas, novamente, é um lugar de suplício. Não é um lugar de onde as pessoas sairão para ir para o céu. É um lugar de condenação. E se eu citasse aqui outros pais da igreja, eles estariam em consonância com esses 3 pais aqui também. Tá? Para a patrística, não há purgatório, há o Hades. E o Hades não é purgatório. O Hades é um lugar temporário onde as almas iam, onde havia uma divisão, conforme Lucas 16. Aqueles injustos iam para um lugar de tormento e os justos para o lugar de bem-aventurança chamado seio de Abraão. Então, depois que Cristo ressuscitou, há o entendimento que esse lugar passou para o paraíso, para o céu. Conforme diz lá em Efésios, levou cativo o cativeiro. Esse lugar da bem-aventurança foi levado para o paraíso. Por isso que Jesus pôde falar para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo onde? No purgatório? Não, estarás comigo no paraíso. Então o paraíso, depois da ressurreição, ele passa para o céu. E quanto à tradição judaica? O que a tradição judaica tem a ver com a questão do purgatório? Muitos católicos acreditam que há uma tradição de purgatório dentro do judaísmo. Vamos dar uma olhadinha o que diz uma obra teológica do Dr. Champlin,
Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, no volume 3, na página 324, 325, ele vai falar sobre a crença da vida após a morte da tradição judaica da época de Cristo. Ele vai dizer o seguinte, olha, a escola do Rabino Shammai dividiu os homens em 3 grupos. Preste atenção, eram os homens que eram divididos em 3 grupos, não eram os lugares. Apenas 2 lugares existiam na mentalidade judaica. O que Shammai está falando aqui é que a escola do Rabino Shammai, na época de Cristo, existiam 2 grandes tradições rabínicas, a de Shammai e Hillel. Ele está falando da de Shammai aqui. Na escola de Shammai, ele divide os homens em 3 grupos. Primeiro grupo, os ímpios, que vão imediatamente após a morte para a Guiena, que é o lago de fogo. Segundo, os justos, que vão para o paraíso. Pronto. 2 lugares. Agora, há um terceiro grupo, que vai para onde? Para um terceiro lugar? Não, para um desses 2 lugares. Um grupo intermediário de pessoas que vai para a Guiena, sofrendo angústias, elas gemem, mas que sai finalmente dali. Em outras palavras, no caso de alguns, a Guiena funcionaria como uma espécie de purgatório aos moldes católicos romanos. Então, não é o purgatório da Igreja Católica. Então, a própria tradição judaica, ela tem uma espécie, depois, no 1º século, isso não tem nada a ver com o Antigo Testamento, que não ensina essa concepção, e nem Jesus ensinou isso, mas a tradição judaica ensinava isso, que algumas pessoas, elas irão para a Guiena, sofrerão um tanto de tempo, e depois dali sairão para a bem-aventurança. Não há um purgatório, não há um terceiro lugar. A Guiena funcionaria para algumas pessoas como uma purificação desses pecados para poder ir ao paraíso. Então, novamente, nem mesmo a tradição judaica vem em socorro aí a tradição ou a teologia católica sobre um terceiro lugar na vida após a morte. Nós vamos analisar agora um versículo lá em Apocalipse que vai lançar de vez uma pá de cal nesse argumento católico sobre o purgatório e o Hades. Preste atenção. Eu coloquei aqui para você a tradução no grego, a grafia grega, depois a transliteração e, por fim, a tradução em português. Olha o que diz. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quando a Bíblia usa esse termo, ela está usando uma figura de linguagem, ou seja, ela está usando uma sinédoque, que toma a parte pelo todo e o todo pela parte. Ou seja, as pessoas, os habitantes do Hades, serão lançados no lago de fogo. Então está dizendo que o Hades inteiro será lançado no lago de fogo. Então o Hades não pode ser purgatório. Se fosse purgatório, já estaria vazio. Né? Aqui nós estamos no final dos tempos, depois do julgamento do grande trono branco. E as pessoas ali já estariam no céu se fosse um purgatório. Mas olha o que diz o texto, que esse Hades, que não é purgatório, vai ser lançado no lago de fogo. Purgatório não pode ser lançado no lago de fogo, segundo a teologia católica. Portanto, Hades não é o purgatório, não tem nada a ver com o purgatório. É interessante que, quando Jesus falou sobre céu e inferno, ele foi bem claro. Aliás, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E ele foi muito bem claro nisso. Quando ele falava sobre o inferno, ele dava características do inferno. Quando ele falava sobre o céu, ele dava características próximas do que a gente pode entender sobre o céu. Agora, se existisse um terceiro lugar na eternidade, é claro que Jesus deixaria bem claro isso, como ele deixou bem claro o inferno e deixou bem claro a questão do céu. Mas Jesus nunca falou sobre um terceiro lugar. Ele nunca ensinou um tal de purgatório. Portanto, o purgatório é uma doutrina não só antibíblica, como extra-bíblica. Ela não está na Bíblia. Ela pode ser encontrada na tradição católica, tá? E muito depois, lá no ano 1200, que eles vão reformular essa doutrina do purgatório. Vai dar a cara que ele tem hoje. Aliás, hoje, os apologistas católicos já estão mudando muitas das concepções que existiam na época medieval. Por exemplo, no Concílio de Trento. Na época medieval, o purgatório era um local com fogo físico mesmo. Era essa a ideia de purgatório. Tanto é assim que Lutero ele reagiu contra a venda de indulgências. Porque qual que era a lógica da venda de indulgências?
era que, se você pagasse pelas indulgências, ofertasse para a Basílica de São Pedro, você estaria libertando um ente querido de um local de suplício. Então você, por exemplo, se a pessoa fosse ficar ali 300 anos, vamos supor, 300 anos, você poderia diminuir esse tempo para, por exemplo, um dia, dependendo da oferta que você desse. Então, contra isso que Lutero, ele impôs as 95 teses, tá? Então, o purgatório hoje, para os católicos, é apenas um estado de existência. Isso começou com o Papa João Paulo II, depois foi reforçado por Bento XVI, e hoje é largamente utilizado pelos apologistas católicos atuais. Mas essa não é a concepção do purgatório medieval. Ela não é. Então, eles modificaram essa ideia de purgatório. Tanto é assim que uma das desavenças entre os orientais, que não acreditam de modo algum em purgatório, em relação ao purgatório católico, é que os medievais acreditam num tipo de... os orientais acreditam num tipo de purificação. Eles acreditam nisso, mas não em um local. É uma purificação instantânea. Agora, os católicos acreditavam em uma região, e é por isso que nunca houve acordo entre os orientais e os católicos romanos. Agora, é claro, é muito cômodo para os católicos, para os apologistas atuais, apologistas católicos atuais, falarem sobre uma existência, não exatamente um local, quando eles estão indo completamente sobre uma tradição medieval longa de diversos séculos aí dentro da Igreja Católica. Então, fica aí, Scott Hahn está refutado, o Hades não é o purgatório nunca foi Hades, os pais da Igreja nunca interpretaram Lucas 16 como um tal purgatório, e o purgatório, na verdade, é uma invenção, é uma lenda católica que, infelizmente, muitos ainda creem e, pior, defendem como se fosse uma doutrina apostólica, uma doutrina bíblica. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Olha, deixa o seu comentário embaixo, espalhe esse vídeo para outras pessoas, tá? Se você concorda com o purgatório, deixa aí um versículo que você acha que justifica a ideia do purgatório, tá? Eu já deixei um vídeo aqui também, tá no card aí, sobre Segundo Macabeus, porque é um livro onde os católicos vão utilizar para tentar provar o purgatório. E neste vídeo eu provei que Segundo Macabeus não ensina de modo algum o purgatório, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir. Até lá, tchau!